Fala a verdade, quanto tempo demora até você esquecer completamente o que está no teu código? E aí, pessoal, tudo 100%? Concorda que todo projeto deveria ter uma documentação explicando onde que está um log, né, de cada alteração do projeto, quem fez a alteração, quem foi o responsável, quem pediu essa alteração. Isso deveria ser padrão e todo projeto deveria ter algo assim, concorda? E que tal você colocar isso no teu projeto de uma forma que quando você executar o script, esse arquivo fique atualizado em todas as pastas do teu projeto e mesmo se você estiver usando na nuvem, você poder ter um documento ou um arquivo armazenado lá, onde pode ser consultado a qualquer momento e você escolher em qual local ou em quais locais você pode escrever esse documento. Importante, né? Então por que você não fez ainda? Falta o quê? Então vamos ver aqui. Eu fiz esse aplicativo aqui no outro vídeo, eu vou deixar no izinho aqui em cima e no final do vídeo, né? Quem quiser assistir, sobre o tempo, né? E o tempo é importante, inclusive, para você deixar o log no projeto. Então, se a gente vier aqui na nossa pasta principal, que é a main, né, primeira pasta aqui do projeto, a gente tem a declaração das variáveis. A gente deveria ter sempre o hide prefix ocultando todo o campo que começa com underline, que são os campos chaves. Se você não usa esse daqui, coloque lá o caractere que você usa. Tem gente que usa o percentual, tem gente que usa a palavra-chave, então oculta tudo que começa com a palavra-chave. Eu acho mais interessante usar o underline, né? Um senso comum na comunidade também. Muita gente adere a essa estratégia. Declaração do calendário de todas as datas, né? Tem um vídeo aí no canal também sobre a declaração. Derivação dos campos pelo tipo do campo. Aqui algumas variáveis da pasta do projeto. Então a gente tem a variável da pasta do projeto, sempre sem a barra no final, né? Sempre. Aqui a pasta de download, quando eu preciso fazer download de algum arquivo. Aqui a pasta de QVDs, eu faço a extração, gravo os QVDs. Depois do QVD, pode ser que você precise gravar no formato Parquet para fazer alguma integração, ou se você tem alguma outra ferramenta que gera Parquet, pode salvar todos os Parquet dentro dessa pasta. Arquivo CSV, mesmo motivo, você tem integrações, outros sistemas que usam o CSV, e você pode colocar o CSV nessa pasta para acessar nesses outros aplicativos. Uma pasta temporária que pode ser necessário ou não, a maioria das vezes acaba nem usando essa pasta temporária, a gente grava no QVD e lê do QVD mesmo, na pasta QVD, com o mesmo nome de arquivo, tudo igual, durante todo o processo de transformação, né? Não faz sentido você ficar criando arquivos novos o tempo todo só para ficar comendo espaço, ocupando espaço no disco sem necessidade, né? É mais fácil você sobrescrever o arquivo com o mesmo nome, grava ele de novo, lê de novo, grava de novo, lê de novo, quantas vezes for necessário, né? E depois de todo o processamento dos dados, fez todos os downloads, fez toda a transformação, fez toda a integração, mesmo em várias etapas de transformação, no MDL vai ser gravado o projeto final. E aí dentro da pasta MDL pode ter outras subpastas, mas geralmente não é necessário, né? Nessa pasta modelo final, você grava o modelo concluído, sem nenhum campo que você não vai usar em nenhum projeto, né? Lembrando que aqui a gente está falando das camadas de extração, transformação. A camada de apresentação só vai precisar dessas duas pastas, né? Não precisa ter as outras etapas. Qual é a pasta do projeto e onde que está o modelo final. Ou talvez somente a pasta do modelo final, se assim você desejar, né? E aí você pode curar. Ah, mas e as conexões de dados aqui, Adriano? Se eu estou na nuvem ou se eu estou no Enterprise, eu vou usar as conexões. Não muda nada, tá, pessoal? Eu estou mostrando aqui assim, dessa forma, mas aqui, se você está usando as conexões aqui, você pode criar as conexões. Cada pasta dessa aqui vai ser uma conexão. E aí, lógico, né? Não precisa colocar o nome pasta, né? Mas evitem usar nomes gigantes, tá? Coloca 3, 4 letras no máximo ali, faz uns acrônimos, fica mais fácil de localizar o nome das conexões, né? Então você não precisa ter um arquivo, um nome gigante para cada conexão que você vai fazer aqui nas conexões de dados, tá? E aí o mais interessante aqui desse detalhe, né, é você criar um arquivo readme, que ele vai ser um loading line. E aqui a gente vai usar a linguagem Markdown. Se você não conhece a linguagem Markdown, eu vou deixar aqui no link da descrição para você ler sobre. Então depois você pode ver com calma isso aqui. E aqui você fazendo a linguagem Markdown, ter aqui o responsável atual pelo projeto. E aí você pode colocar aqui, no caso aqui eu usei o e-mail,
Poderia colocar o WhatsApp da pessoa, qual foi o dia, deixa o like no vídeo aí, isso aqui no clique ninguém te ensina, né? Observe que aqui tem alguns detalhes, como por exemplo, isso aqui está entre aspas duplas por causa das vírgulas, né? Que a gente está usando aqui, vocês já vão ver por quê. Aqui tem dois colchetes fechando, porque ele abre com colchete, né? Então aqui a gente tem que fazer o escape, caractere de escape do colchete. Esse item aqui não está marcado, esse item está marcado, quer dizer que isso aqui já foi concluído. Isso aqui é coisa para ser feito ainda, né? Quem era o responsável anterior do projeto. E aí, mesma coisa, né? Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. E aqui é um link para essa pessoa aqui. Pode ser, inclusive, o link do GitHub, por exemplo, para a conta da pessoa no GitHub. E todos os itens que essa pessoa, né, que esse responsável anterior fez. Aí você pode colocar aqui um sobre nós, ou uma explicação do projeto, métricas do projeto e etc, né? Serviços de treinamento, aqui ó, quais são os serviços, qual o contato e o nome da empresa. Então pode fazer um markdown bem bacana, né? Um readme bem legal. Aparentemente parece poluído quando a gente olha assim de primeira, parece muita coisa, mas vocês já vão ver que isso aqui é bem tranquilo. E aí você faz o store desse arquivo em todas as pastas. E característica do AQL, né, quando ele grava, quando você passa um caminho da pasta e a pasta não existe, ele cria a pasta, ok? Delimitado por tabulação, então a gente usa o tabulação para não interferir nos caracteres que a gente vai escrever aqui dentro, certo? Feito isso, só executar, e aí a gente vai ter aqui no disco um arquivo readme em todas as pastas. Então se eu abrir as pastas aqui, ó, todas as pastas do projeto, tá vendo? Eu tenho o nome do projeto, todas as pastas do projeto e o arquivo readme dentro de todas as pastas. Então todas as pastas tem essa. Não, mas eu queria colocar um readme diferente em cada pasta. Sem problema nenhum, é só fazer um diferente para cada pasta e você vai fazer o store ali da pasta. Eu acho exagerado, tá? Um só aqui já está suficiente. Se você abrir no bloco de notas, olha lá, eu executei, né? Já perguntou se eu quero atualizar assim. Então ele já trouxe a versão atualizada aqui. Então aqui é como ele vai aparecer no Notepad++. Se você usa o VS Code, também você vai ter aqui. Ou se você fizer o upload pro GitHub, você vai ter o arquivo no GitHub como já na visualização de Markdown mesmo, né? Olha lá, esse item aqui não está marcado, esse item está marcado. E aí se eu clico aqui, ele já abre para enviar o e-mail para a pessoa, certo? Não vou fazer isso, ou se eu clico aqui, olha lá, já vai pro endereço que você colocou. Então essa opção de usar Markdown aqui é bem interessante, inclusive para o VS Code. Além disso, um bônus, né, um extra aqui caso você precise limpar o QVD por algum motivo, eu gravei um QVD, o QVD tem 2 GB. Eu já fiz a transformação e no modelo final eu quero que fique só lá no modelo final. Não precisa, tá, cara? Não precisa ficar fazendo isso, porque toda vez que você executar o script, ele vai substituir o arquivo e não vai ocupar um novo espaço, a não ser que você esteja colocando lá um monte de tempo, um monte de coisa que você não deveria colocar no teu projeto. Mas se mesmo assim, por algum motivo, sei lá, no cloud, porque tem limite de espaço, você precisa limpar o QVD para poder criar outro QVD sem ocupar o espaço 2 vezes, né? Por algum motivo que seja, você pode criar uma tabela na memória chamada limpa QVD, onde vai estar setado com o nulo, o nome do campo é nulo, autogenerate 0, ou seja, sem nenhuma linha. E aí você vai pegar esse arquivo e vai fazer um store desse QVD vazio em cima do QVD que você quer limpar. E você vai colocar isso embaixo de todos os QVDs que você quiser fazer isso, ou no final do projeto. Depois que fizer toda a transformação, daí você vai limpar o QVD, e aí, óbvio, se você faz o store do QVD, no finalzinho você também limpa o QVD para não ficar essa sujeira, esse QVD lá vazio dentro do teu modelo de dados, atrapalhando o teu modelo de dados, beleza? Mas, repito, tá? Você só vai usar isso aqui se você realmente precisar limpar o QVD por questões de espaço, etc. Do contrário,
não precisa, mas eu vou deixar aqui nesse arquivo. Esse arquivo aqui com todas essas configurações, eu sempre deixo aqui no site BI de A a Z, em aplicativos, na pasta QVS, tem aqui todos os scripts. Então eu tenho aqui, ó, amém em inglês do Brasil, em inglês dos Estados Unidos, em espanhol do Brasil, espanhol do México, português do Brasil, português de Portugal. Por que que eu tenho várias mains com várias configurações? Se você tiver no cloud, basta você definir nas configurações do teu usuário lá, para que o idioma que você deseja. Então, toda vez que você criar um aplicativo, criar um script, né? Não precisa mais criar aplicativo no Click Cloud. Toda vez que você criar um script, ele já vai vir com a configuração que você colocou no seu usuário. Você configura qual é o idioma do seu usuário. Então, quando você clicar lá em criar novo script, ele já vai vir com essas configurações de variável pela sua configuração que você definiu no teu usuário, certo? E você pode fazer isso para todos os usuários. Quando você cria o aplicativo e você quer que o aplicativo seja de um idioma diferente, você pode ter várias situações. Pode ser que você precise que só as variáveis sejam diferentes, mas o idioma seja o mesmo. Então, ou seja, eu vou tratar com todos os dados em inglês, que é mais difícil, né? Padrão americano, e o idioma vai ser português. Ou eu quero que manter todas as informações de número, data, no padrão brasileiro, dia, mês, ano, e separador de milhar, e etc. Mas o idioma ser espanhol, ou o idioma ser inglês. É por isso que, inclusive, lá no próprio Click Cloud, você pode escolher o espanhol para vários países. Então, tem vários países para você selecionar, que é o que está aqui no Collection Locale, né? Aqui está PTBR, mas você pode ter aqui um espanhol do México, que é espanhol MX, ESMX, porque muda o formato de moeda, data continua dia, mês e ano, mas muda os nomes curtos, né, dos meses, o nome longo, o nome dos dias da semana e o nome o nome longo da semana, certo? E se muda aqui, também deveria, né, mudar a declaração. Então aqui também está a declaração toda em espanhol, tá vendo? Ó? Toda a declaração em espanhol. Também o leia-me todo em espanhol aqui, ó. Todo feito em espanhol. E aí se eu executo aqui, ele vai gravar nas pastas do projeto em espanhol. Aqui está tudo em inglês, ó. Padrão de separador de milhar em inglês. Formato em inglês. Nomes dos campos em inglês. E também derivações e readme, né, em inglês. Aí também inglês do Brasil. O que é inglês BR? O padrão de moeda é brasileiro, as palavras e a derivação é em inglês. Entendeu? Então você define aqui e isso você pode mudar, você pode fazer o padrão que você quiser. Por exemplo, o espanhol BR existe, esse inglês BR é que não existe, foi eu que criei. Porque você tem o padrão de moeda em Brasil, em brasileiro, mais as palavras, todo o projeto em inglês. Tranquilo? Deixa eu colocar aqui, ó, mudar para o inglês aqui, coloco o inglês para cá, coloco o português aqui para baixo. Quando eu carregar os dados, se eu venho aqui no meu projeto, temos aqui, ó, data do projeto, tudo em inglês, que é o normal, né? Se eu vier aqui e trocar para espanhol do México e executar, todas as datas aqui agora já está em espanhol. E o conteúdo também, tá? Então se eu pegar aqui, ó, ano, mês, ó lá, já vem toda a derivação e o nome do campo também tudo em espanhol, com os meses já em espanhol. Beleza? Claro que isso pode acontecer de você perder o nome do campo, né? Ó lá, esse campo não existe, aí você vai ter que atualizar o seu projeto, ou você pode fazer também no seu projeto a verificação de qual é o idioma e o objeto vai pegar a coluna pelo idioma que foi carregado, tá? Então você vai ter que fazer uma condicional nos campos para poder trocar esse idioma. Ou mantém o padrão do nome do campo, que é uma coisa que você pode fazer também. Você mantém o padrão do nome do campo em inglês, mas o conteúdo em espanhol. Também é possível, tá? Faz assim e aí você não muda o nome do campo, só muda o conteúdo do campo, dependendo a carga
do projeto. Tranquilo? Então um vídeo rápido hoje, pessoal, só para mostrar esses detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos aí e até o próximo. Esqueci de falar uma coisa importante. É por isso que a gente não deve colocar máscara nas funções. Porque se eu coloco a máscara aqui, ele vai assumir a máscara que eu coloquei aqui. Eu tenho que ficar fazendo replace no projeto inteiro. Se eu não colocar a máscara, quando eu trocar essa definição de variável aqui, que agora está no espanhol doméstico, se eu coloco aqui para inglês, ele muda dia, mês, ano. Então ele também vai mudar aqui, porque eu não defini a máscara aqui. Fica a dica, anota essa dica. Abraço, até o próximo vídeo. Não é só visualização, pode crer. Grandes bancos, decisões a tomar. Com KickSense você vai dominar.